Olá, amorzinhos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Meninas Emagrecimento, onde eu abro espaço aqui no canal para trazer perspectiva masculina em questões de excesso de peso. Hoje a gente está aqui com uma pessoa que sofreu de bullying e, mais uma vez, a gente vai ver aí a história de como é que o bullying detona a vida das pessoas. Nós já tivemos aqui o episódio do Kainan, que muitas pessoas choraram, mandaram mensagem, tipo, meu Deus, como isso pode acontecer? E o pior é que essa prática já foi muito comum e tida como coisa de criança, né? E no episódio de hoje a gente vai conhecer a história do João. O João sofreu muito na escola, desenvolveu transtornos alimentares, chegou a 130 quilos aos 17 anos, perdeu mais de 50 em um ano e sobreviveu a tudo isso para compartilhar um pouquinho da história dele com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar no canal. Meu nome é João Cássio, sou de Matipó, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Tenho 20 anos, atualmente estou cursando magistério, para trabalhar como professor infantil e estou trabalhando em um livro que fala um pouco da minha história sobre o emagrecimento. João, e começando, lá do começo, você sempre teve questões com excesso de peso desde a sua infância? Como que isso começou? Na verdade, Bárbara, eu sempre falo que é tudo uma questão psicológica. Eu venho de uma família muito humilde. A gente já passou por muitas dificuldades. O que eu não tinha em casa, eu comi o dobro na rua, porque eu sabia que eu não teria depois em casa. Então, aquilo foi meio que desencadeando uma compulsão desde criança. O mais interessante é que aos 4 anos de idade, eu olhando no prontuário hoje, do postinho de saúde que fica perto da minha casa, o mais interessante é que minha mãe relatou para o médico que aos 4 anos eu já tinha ansiedade. Então, desde criança eu sofro sim com excesso de peso. Já tive fases magras, aos 7 anos eu era bem magrinho. Quando eu comecei no colegial, 6º ano, já comecei a engordar sem parar, sem parar. E foi aonde chegou aos 130 quilos. Foi no momento que eu pesei e me falei, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. O que me deu start, na verdade, foi eu ter chegado no hospital, comecei a sentir um desconforto, uma falta de ar. Chegando no hospital, minha pressão estava 20 aos 17 anos. Aí o médico falou para mim, ou você emagrece ou você vai acabar morrendo. Então aquilo ficou meio que na minha cabeça, sabe? Até que ponto eu me aceito, ou até que ponto a minha saúde não está bem. Assistia muita coisa de ativismo, eu ficava meio naquela, sabe, transitando entre a aceitação, o que é realmente aceitação, e o que é realmente você ter saúde. Então eu ficava meio que transitando naquilo. Só depois que eu cheguei no hospital com a pressão 20 que eu percebi que a obesidade é além de você se aceitar. A obesidade, ela é uma doença. Você tem 1,70 de altura, não é isso? Não, 1,80, não é isso? 1,80, sim. Eu te perguntei por quê? Porque eu cheguei aos 120, E eu tenho 1,68 e pesou muito para mim, Me trouxe muita dificuldade física e tal. E para você, quando você chegou nesse peso, com a sua altura, enfim, só você sabe o quanto isso pesou para você, Você teve dificuldades físicas? Você tinha dificuldades exatamente por conta do seu excesso de peso? Bárbara, eu tinha muitas. Eu tinha dificuldade de subir morro, porque a minha casa tem que subir morro, então eu já estava ofegante. Eu sentia muitas dores no joelho, sentia dores de cabeça. Minhas dores de cabeça eram insuportáveis, eu já não suportava mais de dor de cabeça. Fui entrando numa depressão profunda e tive que correr atrás, pesquisar. Eu sempre digo que a internet foi o meu ponto principal, Eu assisti um vídeo do canal João Vitor, João CG Vitor, e ele contando a experiência de emagrecimento. E eu vi o seu também. E foi o start para mim, na época, para mim começar a emagrecer. Falta conhecimento, principalmente para as pessoas que são minorias. Quando você passa conhecimento para essas pessoas, você meio que ajuda elas, sabe? Você não priva elas de informação. Eu acho que foi isso que me faltou, porque como eu venho de uma família muito humilde, minha mãe muito humilde, meu pai muito humilde, hoje eu penso, como minha mãe deixou chegar nessa situação? João, e eu vi que você vai lançar um livro, sobre o bullying, sobre tudo que aconteceu com você na escola. Eu acredito que, além de mim, muitas pessoas que assistem aqui o canal também passaram por isso, por serem diferentes, Quando a gente é criança, você ser diferente é uma afronta, É algo que os outros usam para colocar a culpa em você das coisas ruins que eles fazem em você. Como eu estava falando antes, por muito tempo o bullying foi, tipo,
brincadeira, né, de criança, e os nossos pais falavam, deixa pra lá, deixa pra lá. E nisso você tomando na cara, as pessoas te empurrando, te agredindo, enfim. E eu queria saber como é que foi essa época para você, essa época do bullying, que você contasse um pouquinho pra gente. Bárbara, foi bem difícil, porque eu já sofria com excesso de peso e quando eu comecei a me descobrir a orientação sexual, a ver que no sexto ano eu já não gostava de futebol, preferia o xadrez. Então, ali para mim, eu já comecei a perceber que eu era diferente. Só que eu era deixado de lado. Por quê? Porque eu era o gordo homossexual que estava começando a se descobrir e periférico. Então, assim, quando eu comecei a me empoderar desses assuntos de militância no primeiro ano, o que me marcou até hoje, e até hoje eu tenho trauma com isso, uma vez começou uma discussão sobre dentro da sala de aula sobre adoção por casais gays, né? E eu disse que eu era super a favor e tudo mais. Quando eu vi, o menino já estava com a cadeira assim para socar em mim. A professora entrou na frente para me defender e nisso no rosto dela ficou tudo roxo. Eu me senti muito culpada nesse dia, muito culpada nesse dia. E depois disso eu fiquei pensando, aí eu comi o dobro, sabe? Fui comendo o dobro, 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 dobro. E o que mais me doía era que de certa forma eu achava que eu estava errado, porque se a própria diretora me falou que eu teria que passar por tudo isso e teria que aceitar porque eu era uma minoria, todos esses sofrimentos que eu vim passando acarretaram problemas de aceitação. Na verdade, quando eu fui participar de um desfile na escola, o motivo de eu ter desenvolvido o distúrbio alimentar foi também o bullying novamente. Eu fui participar de um desfile, eu tinha emagrecido, porém eu tinha ficado com bastante pele, excesso de pele nos braços, na barriga, porque eu emagreci muito rápido. Foram 4 meses, 50 quilos. E, tipo, eu fui participar de um desfile, eu fiquei em último lugar, e o que mais me doeu que tinha pessoas, sabe, jurados da comunidade que eram também LGBTs. E, tipo, eu ver que, tipo, eu ter ficado em último, me senti rejeitado de certa forma. E foi aí que eu comecei. Eu já tinha emagrecido, mas até então estava tranquilo, a dieta normalzinho, tudo normalzinho, bonitinho. Aí eu comecei a me comparar, comparar, comparar. Aí foi aí que começou o vômito e a obsessão com os laxantes. E eu comecei a ficar desidratada, então eu desmaiava muito, o cabelo caía bastante, né, no banho. O bullying, ele traz traumas, porque eu tentei suicídio, eu me automutilava, eu perdi o controle do meu peso total. Eu cheguei a 130 quilos, emagreci. No emagrecimento também, eu fiquei em depressão. Então, assim, eu fui de um extremo ao outro, mas os dois extremos eu não estava legal. Eu acho interessante que muitas pessoas que eu converso que tiveram compulsão alimentar, passaram pela obesidade, passaram por outros transtornos alimentares. Lembra que a compulsão alimentar é um transtorno alimentar. E não é só comer demais. Ah, eu comprei uma caixa de bicho, comi a caixa inteira. Não é isso, né? É uma coisa um pouquinho pior. É você misturar feijão com sorvete, é você comer tudo que tem em casa, é você comer até passar mal, aí você vomita e come de novo. A minha compulsão alimentar era tão forte que eu cheguei a comer mais de 10 ovos crus com Nescau, sem saber que eu estava comendo ou não, nem sabia. Só que eu estava tão mal, o bullying estava me fazendo tão mal, eu estava me sentindo tão rejeitado, porque eu não podia cantar, porque a voz era afeminada, né, nos festivais que tinha na escola. Eu não podia desfilar, porque eu tinha emagrecido, mas tinha ficado com pele. Eu não podia dançar quadrilha, porque eu não ia achar um par, porque todo mundo me odiava, me rejeitava e falava mal. Se tiver alguém do outro lado assistindo que está passando por isso, eu quero dizer para você que seja forte, porque eu sei que não é fácil. Eu tentei suicídio, consegui dar a volta por cima e continuo aqui. Então, continue você com a gente também, respirando. Até porque quando a gente é criança, né, até no seu caso, né, João, às vezes adultos que deveriam nos proteger falam que a gente está errado mesmo, que a gente tem que apanhar mesmo, né? Por isso que hoje eu estou no magistério e pretendo fazer pedagogia, porque eu acho que falta profissionais capacitados, sabe? Porque, por exemplo, hoje na vida adulta, a gente não fala na vida adulta, a gente não fala bullying, a gente fala preconceito, e o preconceito na vida adulta é, é considerado crime, né? Os preconceitos, homofobia, racismo. Só que na infância não tem esses nomes, é chamado por bullying, né? Porque criança também não tem como ser criminalizada. Mas eu acredito, Bárbara, que deveria ter alguma lei, sim, porque o índice de suicídio em jovens
que sofrem bullying é muito grande. Até porque a gente tem que lembrar que as crianças e os jovens não têm essa base de experiências que nos dá aquela força de, cara, isso vai passar. Eles não têm isso, gente. Então, assim, isso faz muita falta. Faz muita falta. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que as coisas acontecem e passam. A vida continua. Quando você é jovem, você não tem essa noção. Então, parece que, nossa, terminou o primeiro namoro, o mundo acabou, né? Quem nunca sentiu isso? Quer morrer porque a pessoa que gosta não gostava dela. A gente vai vendo que não é bem assim. Então, a gente tem que entender que a gravidade das coisas para as pessoas mais novas é muito pior do que para a gente, né? Que temos mais idade. Outra coisa, às vezes, a gente fica, nossa, uma pessoa se matou. Cara, a que ponto a vida dela chegou e as condições que, em volta dela, né? O contexto, o quão ruim estava para ela chegar a esse ponto, que é o ápice, sabe? O desespero. Lembrando que ninguém quer deixar de viver, as pessoas querem que a dor pare. O transtorno alimentar, por exemplo, a compulsão, as pessoas enxergam como frescura, como você não tem controle sobre aquilo, mas as pessoas não entendem. A comida é um vício, você começa a se descontrolar totalmente, você não sabe, você não tem nem pensamento sobre aquilo que você está fazendo, sabe? Tipo, eu comia, mas não sabia a quantidade, não sabia, eu descontava toda aquela raiva que eu tinha do bullying na comida. É muito importante a gente trazer histórias de quem esteve nessa situação e saiu, para que as pessoas vejam que tem saída. Porque quando a gente está muito dentro, gente, da compulsão, as pessoas acham, come doce demais porque é gostoso. Chega um momento que você não sente mais cheiro, não sente mais gosto. Você vai colocando aquilo para dentro, porque aquilo ali parece que vai. Toda a dor que você vai assistindo do lado de fora vai amenizando um Preenchendo pouco. alguma coisa. Exatamente, vai preenchendo você. A sensação é essa, de que aquilo está te preenchendo. Então é por isso que às vezes você come tanto, vomita, você quer comer de novo, entendeu? Porque realmente você se sente preenchido por algo. Isso é uma coisa que realmente que eu acho que é um sintoma da nossa sociedade doente. Porque a gente compensa com comida, né? Eu, João, muitas pessoas aqui, mas muitas pessoas compensam bebendo. Agora, na pandemia, o índice de consumo de álcool, gente, aumentou tanto, mas tanto. E as pessoas ficam, não, mas é só um vinhozinho no almoço, não, mas é só um vinhozinho no jantar, e vai garrafa atrás de garrafa. Então, é algo que nos leva à reflexão sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa rotina, sobre principalmente o que é importante para a gente. Talvez as nossas prioridades estejam nos lugares errados. João, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a época em que você decidiu emagrecer. Você é uma das poucas pessoas que chegou aqui e realmente pegou essa época da vibe da aceitação, né, da militância pelo corpo gordo e tal. Só que isso bate muito de frente com a questão da saúde. Eu queria saber como é que foi para você enxergar que, cara, eu preciso, assim como para mim, né, teve um episódio do hospital que você falou, mas como é que foi para você essa virada de chave? Ô, Bárbara, foi complicado, porque eu estava pré-diabético, Bárbara, tomando metformina já. Eu falei, vai chegar um momento que eu vou ter que tomar insulina. Depois do emagrecimento, tudo mudou. Eu não tenho pressão alta mais, eu não tomo metformina mais. Na verdade, eu comecei com uma dieta, sabe? Aquelas dietas low carb. Salada eu não gostava muito, não gosto muito, sabe? Mas comia muita proteína, muita proteína. E malhando muito. Academia todos os dias e sábado e domingo também eu corria. Eu acredito que uma coisa muito boa que o movimento Body Positive trouxe foi visibilidade para as pessoas que passam por algumas questões, né? Porque antes não se falava sobre flacidez, sobre gordura localizada, sobre estria, como se fala hoje, sobre acne, como se fala hoje. Além disso, também trouxe lugar de fala, né? De realmente as pessoas que passam por isso poderem mostrar e falar, principalmente através do Instagram e das demais redes sociais. Cara, há uns 10 anos atrás, tudo isso era muito tabu. Ninguém virava para falar, eu sou gorda mesmo. Pelo amor de Deus, não existia, entendeu? Na banca, você chegava, tinha mais revistas sobre como você emagrecer com dieta rápida em 7 dias do que revistas de fofoca. Tudo mudou muito rápido. E eu acredito que tudo que muda muito rápido acaba tendo um ruído aí no meio, né? Porque, tipo, era uma coisa totalmente diferente, agora vem isso que é totalmente diferente. Então, até a gente chegar no equilíbrio, eu acho que vai levar aí um tempo. Porém, já vejo as próximas gerações muito mais tranquilas, né? Quanto a isso, já nascendo em um mundo onde você não é obrigado a emagrecer. É o seu corpo e você decide o que fazer com ele. Acho que aos poucos a gente está conseguindo evoluir bem legal. Você emagreceu muito, muito em muito pouco tempo. Foram 50 quilos em 4 meses, né? Você acredita que isso foi por conta daquele baque que deu no organismo, né? Tipo, antes você comia muito errado e aí, de repente, você começou, né? Você mudou totalmente sua alimentação? Sim, Bárbara, consumia. é, eu comia praticamente de 1 em 1 minuto. E depois que eu fui na nutricionista, que eu realmente pesquisei, que a gente realmente precisa passar conteúdo para as minorias, Bárbara, porque quando eu tinha 15, 14 anos, eu não tinha consciência que eu comecei a ter com 17, sabe? Que era consciência, assim, do que é bom, do que não é, como emagrecer com saúde, quais alimentos eu devo consumir. Foi um baque para o meu corpo, porque
eu comia de 1 em 1 minuto, então eu comecei a fazer 4 refeições no dia e todas sem carboidrato. Fiquei uns 5 meses, 6 meses, depois comecei a comer de tudo um pouquinho, mas porém pouca quantidade. Comecei a pesquisar sobre dieta flexível. No meu caso, para não gerar compulsão, eu tento trabalhar com a dieta flexível, sabe? Comendo um pouquinho de cada coisa. E meu peso tem se mantido nisso. Atualmente não estou malhando e meu peso tem se mantido. Algo que eu tenho achado muito interessante é que, se vocês forem analisar os vídeos da série Meninas Emagrecimento, 90% das pessoas que conseguiram emagrecer muito, assim, logo no começo, fizeram low carb, assim como eu. Os primeiros 20 quilos eu perdi por conta da low carb. Agora, é importante a gente entender também que não é uma dieta para você seguir a vida inteira zero carbo. A gente tem até, quando você procura uma nutricionista, você tem urgência em perder peso por algum motivo, você vai ver que eles vão diminuir muito a quantidade de carboidrato. Porém, não zera. Tem pessoas que zeram por conta própria. É muito difícil um profissional fazer isso. E, Bárbara, na época também eu fiz bastante jejum intermitente, assistia seus vídeos, fiz bastante jejum, vim fazendo para manter o peso mesmo, sabe? E não engordei depois disso. Perfeito, exatamente isso. Eu também, eu fiz low carb por um período assim de tempo, depois eu comecei o jejum e é assim, gente, a gente vai alternando até para o nosso corpo seguir respondendo. Se você fica muito tempo dando o mesmo estímulo, uma hora ele vai entrar no platô. Isso é saudável para ele. É frustrante para a gente, mas é saudável para o corpo. Então é importante também a gente estar sempre dando estímulos diferentes, assim como o João fez, assim como eu fiz depois de um tempo, né? Você chegou a passar por algum período de platô, João? Sim, Bárbara. Por platô e sanfona. Sanfona, sim, engordei 7 quilos em uma época, durante esses 5 anos, e depois vim perdendo devagarzinho. O que eu acho mais interessante no seu conteúdo é isso, você mostrando, sabe, que, tipo, você engordou, eu vi um vídeo de você falando que você tinha engordado, mas que tinha voltado pro processo de emagrecimento. E isso, de certa forma, ajuda a gente, porque às vezes a gente acha que só a gente que passa por isso. Por exemplo, eu tenho medo de engordar novamente, porque eu sei que não é fácil emagrecer. Mas a gente vendo um vídeo seu, por exemplo, o vídeo seu que eu vi, de você falando que teve um tempo que você engordou e que estava se auto-sabotando, né? Eu achei tão interessante, porque as pessoas que sofrem com excesso de peso e vão sofrer a vida toda, elas precisam ver que elas têm o direito de engordar, mas têm o direito de emagrecer também, novamente. Não é porque você engordou que você é um perdedor. A gente tem que entender isso. Como eu estava falando antes, cada um tem a sua forma de compensar. Você, por uma vida inteira, compensou com comida. Agora, do nada, não, mudei do dia para noite. Não é assim. A gente vai mudando nossos hábitos, as nossas atitudes aos poucos. E é normal que, de vez em quando, a gente tenha uma recaída. O importante é sempre voltar. Eu sempre digo, emagreci 100 vezes. Se eu engordar 101, eu vou emagrecer 101, 102, 103, quantas forem necessárias. É para a vida inteira, tá, gente? Você emagrece um tanto e depois é um processo de manutenção. Engorda, emagrece, porque a gente sempre vai ter Páscoa, Natal, de pessoas comuns, né, que já não tem essa questão de compulsão e tal, já engordam, depois vai e volta, por que você não pode? Então, assim, vamos tirar essa coisa de que engordar é o fim do mundo. Você tem que manter o controle, senão daqui a pouco você não anda mais. A gente que tem tendência a engordar tem esse mal, né, João? Se você for deixar, meu filho, o corpo não tem limite, não. Eu acho que se eu tivesse feito a cirurgia bariátrica, eu não teria tido sucesso. Por quê? Porque o meu problema era psicológico, não era o fato do bullying, estava me fazendo gerar compulsão, sabe? Porque do que adiantava eu ir lá e fazer a bariátrica, continuar a compulsão? Porque eu conheço pessoas, histórias de pessoas que fizeram a bariátrica, mas batia McDonald's no liquidificador e tomava o caldinho. Então eu acho que tem que trabalhar o psicológico, Bárbara. Tem que fazer terapia. O psicológico é importante. Você consegue emagrecer sem cirurgia, sem remédio, sem nada. Vai para a terapia, porque a terapia é importante. Se você sofre de compulsão, o primeiro passo é a terapia, é você abrir os seus problemas pessoais que estão te afetando, seus problemas interiores, para ajudar a resolver. Porque eu acho que um remédio, uma cirurgia, vai ajudar por um tempo, mas se o psicológico não está bom, depois de um tempo, isso acaba voltando tudo novamente. Sim, e tem outro ponto, gente. Mais de 80% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Muitas pessoas vão fazer cirurgia bariátrica sem ter cuidado da compulsão. Quando ela faz, vê que não consegue mais comer, começa a beber e aí virar alcoólatra. Agora, estudando nutrição, eu sempre tive assim, meio um pé atrás com a cirurgia bariátrica, porque assim, é o que você falou, é a nossa cabeça.
Então, assim, você pode cortar o meu estômago, a minha cabeça vai continuar, eu vou querer continuar comendo loucamente, entendeu? Então, eu ia acabar jogando isso para o outro lado. É uma questão de autoconhecimento, tá, gente? Muitas pessoas que me seguem fizeram a bariátrica, muitas engordaram, muitas não. Então, assim, cada um tem que analisar o seu caso. Os médicos também, quando vão prescrever até o método da cirurgia, né? A gente tem um que é mais drástico, mexe mais no sistema gastrointestinal e outro menos drástico. Até quando eles vão analisarem o método, vai ser de acordo com o seu comportamento alimentar. Mas é importante a gente analisar se a gente não está fazendo por desespero, sabe? Tipo, cara, não sei mais o que fazer, então vou cortar meu estômago. Porque depois de um mês você vai conseguir comer, entendeu? Melhor, sabe? Você vai ter um mês para dar um choque no seu organismo, mas você vai e perde 20 quilos. A gente sabe que a gente consegue recuperar isso em meio mês, né, João? A gente que tem tendência a engordar, a gente é determinado quando quer comer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, na minha opinião, a terapia é sempre em primeiro lugar. Enquanto você não tratar a minha compulsão, enquanto eu não tratei a minha compulsão, achei as causas e tratei minha compulsão, nada deu certo. Não tem dieta que faça, não tem jejum que faça, não tem low carb que faça. Eu criei a série Meninas de Emagrecimento por notar que mais meninas, né, comentam sobre as questões de excesso de peso do que os meninos, mas a sua história é mais um exemplo, né, de que vocês também sofrem das consequências sociais e psicológicas e físicas do excesso de peso. Queria que você deixasse uma mensagem para os meninos e para as pessoas que passam pelo que você passou. Para os garotos e garotas que estão sofrendo bullying, essa ajuda, procure ajuda, porque viver é sempre a melhor opção. Para as pessoas que estão sofrendo com excesso de peso, tanto na vida adulta quanto na adolescência, procure ajuda, procure um médico, porque o médico vai saber o que fazer. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Você é capaz, você é forte. Desistir não é a solução. Amorzinhos, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a enxergar o emagrecimento de questões de excesso de peso de outra perspectiva. Não deixe de assistir os outros episódios da série Meninas de Emagrecimento. Eu vou deixar no card aqui em cima e também aqui no link na descrição do vídeo. E além disso, se você tem uma história para compartilhar com a gente, conhece quem tenha, eu vou deixar aqui o nosso e-mail, é contato@barbaradoblog.com. João, muito obrigada pela sua participação. Muito feliz aí pela chegada do seu livro. Eu vou deixar as redes sociais do João aqui na descrição do vídeo também para vocês poderem acompanhar o lançamento do livro dele. Eu que agradeço, Bárbara, você é uma pessoa incrível, dando oportunidade a pessoas que sofrem com excesso de peso para contar suas histórias. Foi um prazer participar do projeto Meninos de Emagrecimento e te desejo muita sorte, que o seu canal cresça cada vez mais. Você é incrível, seus vídeos são incríveis e é isso. Gratidão, João. Então é isso, amorzinhos, muitos beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.